Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa videoaula, nós vamos aprender um pouquinho sobre força e máquinas simples. Bom, conceito de força. Levantar uma barra com pesos, empurrar um carrinho de supermercado, estar segurando-se para limpar uma vidraria, conforme vocês estão observando nessa imagem, sustentar uma mochila nas costas, são situações que exigem certa força das pessoas. Mas na prática, sabemos que quanto maior for o peso do objeto, maior será a força necessária para tirá-lo da posição ou movimentá-lo até outro ponto. Além disso, ao sustentar, também é preciso uma força para impedir que ele caia, ou seja, é necessário ter um equilíbrio. Essa força deve ser igual ao objeto, mas em ciências, força está relacionada com empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir algo. Então, na nossa videoaula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas forças que estão presentes no nosso dia a dia. Bora lá, pessoal? Vamos iniciar falando sobre as nossas forças do dia a dia. Conforme vocês podem observar nessa imagem aqui, nós temos o título Forças e Máquinas Simples. E vocês podem ver aqui uma simulação de um cabo de guerra. Bom, esse cabo de guerra aqui, ele está representando a força do nosso dia a dia. Repare que em consequências, pessoal, é comum situações de interação entre dois ou mais corpos que exijam força. Essa pessoa que está aqui e esta outra estão puxando em lados opostos a essas outras duas. Então, quer dizer que há uma força contrária à outra para demonstrar o que é força. Mas o que é força em ciências, pessoal? Força em ciências, a gente pode dizer que é justamente a capacidade que tem dois corpos de estarem em interação. Ou seja, quando se trata de ciências, não é possível dizer que uma pessoa tenha força, afinal, sua definição científica é de uma interação existente entre pelo menos dois corpos. Portanto, não há como força estar contida somente em um deles. Ela não pode ser algo que um corpo sozinho tenha, então tem que estar em pelo menos duas ou mais forças. Conceito de força: empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir pode ser um exemplo de forças. Então, a gente pode dar uma observada aqui que nós temos, pessoal, as consequências da aplicação de uma força. Então, você tem alterar a velocidade. Por exemplo, quando você empurra um carrinho no supermercado, você está alterando a velocidade desta força. Deformar um corpo, como por exemplo, ao cabecear uma bola, ao você deitar-se sobre um colchão, você está fazendo uma deformação de um determinado corpo. E no equilíbrio, segurar uma barra de exercícios, por exemplo, ela também requer muito equilíbrio para que isto ocorra, certo? Força, pessoal, pode ser definida como interação existente entre pelo menos dois corpos e pode ser representada por uma flecha. Então, a representação de força, ela é representada por uma flecha e essa flecha em força tem o nome de vetor. Então, ela pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita em sentidos opostos, representando a força. Vamos exemplificar quais os tipos de forças que nós temos. Força-peso refere-se à força da gravidade. Força elástica, em molas, o elástico ela está representada. E força de atrito é quando tem um contato entre os dois corpos. E como exemplo, nós vamos mostrar aqui que é sobre os pneus. Eu vou dar uma lidinha aqui no Saiba Mais para vocês, porque ele fala sobre justamente essa força de atrito que o pneu exerce aqui, ó, sobre o solo. Então, um dos fatores que influenciam a força de atrito, pessoal, é o quanto a lisa ou áspera são as superfícies dos corpos em contato. No automobilismo, por exemplo, um dos problemas do piloto é com o desgaste dos pneus. Ele se desgasta porque há uma série de imperfeições microscópicas, tá? Tanto na superfície do pneu quanto na do asfalto. Por isso, pneus de compostos diferentes podem sofrer atritos diferentes. Da mesma forma, pistas mais ásperas
né, com mais rugosidade, ela desgasta mais os pneus do que as pistas mais lisas, com menos rugosidade. Então, na prática, a pista que é mais lisa, ela vai desgastar menos, é óbvio. Uma maneira prática de reduzir o atrito entre as superfícies é lixá-la, poli-la ou encerá-la. Então, é um exemplo aqui, ó, de força de atrito. E para a gente começar a nossa aulinha aqui, vamos explicar aqui o que é a força resultante na prática das fórmulas. Força resultante é dado com FR, força resultante, somam-se quando elas estão do mesmo lado. Então, aqui nós temos F1 mais F2. No caso aqui, 120 é 100 newtons, né? Porque newtons é a grandeza de força resultante. Você tem 100. Isso é a gente que passa o valor e para onde será esse vetor indicado. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Se elas forem do mesmo lado, você apenas soma. Então, você tem 120 mais 100, no caso aqui 220. Então, você tem 220 newtons, porque é 100 mais 120, 220 newtons. Aqui no de baixo, você tem uma força indo, né? O F1 mais o F2 da esquerda para a direita e uma força retornando, que é o menos 50. Então, 100 mais 120 é da esquerda para a direita, conforme o vetor de cima. Então, você tem 100 mais 120 é F1 mais F2. Aí, você vai diminuir da força resultante, que é o F3. Então, menos 50. Então, você tem 120 mais 100, 220, menos 50, você tem 170 newtons. Certinho, pessoal? Então, aqui, newtons é a grandeza utilizada para a força resultante. Referente às forças resultantes, na próxima videoaula eu vou estar explicando para vocês as leis de Newton. Por quê? Porque envolvem essas forças de vetores, que é Newton. A lei da inércia, que é os corpos podem estar parados ou em movimento ao mesmo tempo, tá? Na próxima videoaula eu vou explicar certinho isso para vocês. Segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, quanto mais se acelera, certo? Um carro, no caso, ele precisa ter uma massa correspondente à sua aceleração, senão o carro não vai andar. Terceira lei de Newton, princípio da ação-reação, ou seja, se você vai dar um tapa, a outra pessoa, ela revida. Se você vai segurar uma parede que está caindo, a parede, logicamente, tem uma ação sobre você, você tem uma reação de segurar para não vir em cima de você. Na próxima videoaula, nós vamos falar dessas três leis de Newton com mais carinho, com mais exemplos e mais concentração. Aqui na primeira lei de Newton, ela explica o seguinte: os corpos tendem a manter o estado de repouso e movimento ao mesmo tempo. É a lei da inércia. Então, eles tendem a estar em repouso, mas em movimento ao mesmo tempo, como, por exemplo, nós temos um ônibus. Se você está dentro de um ônibus, em relação ao ônibus, você está parado dentro dele quando ele está em movimento. Mas em relação a uma pessoa que está fora do ônibus, ela diz tchau, fulano, né? Tá dando tchau para você. Você está em movimento em relação à pessoa lá de fora. Por quê? Porque ela está te vendo que você está se movimentando dentro do ônibus. Ou seja, o ônibus está te levando, então você está em movimento. Mas você dentro do ônibus está parada. Então, inércia é a propriedade que os corpos têm a manter o estado de repouso e movimento ao mesmo tempo. É a lei da inércia, a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: força resultante é massa vezes aceleração. Se a força resultante é diferente de zero, ela provoca uma aceleração no corpo. Então, a fórmula dada é força resultante, massa vezes aceleração, que é a fórmula que nós usaremos. E a terceira lei de Newton, pessoal, vamos deixar aqui sem, né, para mostrar. A terceira lei de Newton é: as forças aparecem em pares sempre, nunca sozinhas, sempre duas ou mais, mas agem em corpos diferentes. É o princípio da ação e reação, certinho? Então, aqui, ó, característica da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, conforme nós vimos aqui, ó. Princípio da ação e reação. Ela tem algumas características importantes. As forças da ação e reação não se anulam, então nunca será zero, pois agem em corpos diferentes.
apresentam a mesma intensidade, ou seja, elas vêm com intensa força que elas vão modificando ao longo do período, têm sentidos opostos, ou seja, enquanto um puxa de um lado, outro puxa de outro, e atuam sempre no mesmo intervalo de tempo, certinho, pessoal? Então, essas são as características da terceira lei de Newton. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre características de forças e máquinas simples. Na próxima videoaula eu estarei falando para vocês sobre os exercícios propostos ali de forças gráficas, tipos de reações aos seus efeitos e faremos alguns exercícios referentes. Certinho, pessoal? Bons estudos, boa aula! E até a nossa próxima videoaula e live. Abraços a todos!